Seja bem-vindo à live Isso é Papo de Engenheiro. Nessa noite nós estaremos entrevistando, batendo um papo, conhecendo um pouco mais do Felipe Albuquerque. Ele que é coach, ex-campeão do polo aquático brasileiro. Vamos convidar ele, deixa ele entrar. Nessa noite de domingo, 8 de agosto, Dia dos Pais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Para o meu pai, estamos aguardando o Felipe entrar. Felipe entrou. Vou te chamar novamente, Felipe. E aí? Ih, tá dando certo não. Tá dando certo não. Ó, tá robótica a sua voz. Oh, ficou perfeito agora. Agora é o Felipe que eu conheço. É isso aí. Felipe, boa noite. Prazer novamente ter você aqui Então era o na fone live aqui, Isso eu é tava Papo de dando alguma Engenheiro. interferência. Na última vez a gente falou sobre alta performance, né? Você que é coach. Foi fantástico, foi incrível a live, né? Tanto que agora a gente está participando de outra e a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados a Olimpíadas, né? Tem a ver com a Olimpíadas? É isso. Exatamente. Enfim, cara, essa questão toda, primeiro, a gente tem que esclarecer uma coisa. A Olimpíada começa, na verdade, uma Olimpíada começa amanhã, porque a Olimpíada é o espaço de 4 anos entre os Jogos Olímpicos. O evento é Jogos Olímpicos, Olimpíada. Só que a mídia brasileira privilegiou o Olimpíada porque é mais sonoro, né? Mais. Então, cara, Aham. mas esses Jogos Olímpicos eu fiquei assim virado porque eu adoro, então eu acompanho tudo e uso como material, né, para mim. Ou seja, eu pego exemplos, pego e que eu possa levar, né, trazer para usar nas minhas palestras, nos meus workshops. Então, eu fiquei vendo tudo, comentei algumas provas, inclusive, né, abrindo salas no Clubhouse, enfim, então estava extremamente envolvido. E Não essa dormiu. noite Eu, foram as eu finais do confesso que polo eu aquático, que acordei é o meu 1h30 para esporte de assistir o vôlei origem, feminino, mas não né? Então eu aguentei. fiquei Não assistindo aguentei. tudo, não Tava dormi, cansado, simplesmente foi não uma dormi. semana muito pegada. Viagem, trabalho, fora, entendeu? Dormindo mal fora, porque quando a gente dorme fora de casa a gente não dorme bem, entendeu? Então foi uma pegada muito forte essa semana. Estive visitando o Serra Tech, é um parque tecnológico lá em Petrópolis. Estive visitando algumas startups em Teresópolis, né? Fazendo um trabalho de conhecimento de tecnologia, conhecimento do fomento da tecnologia. E cheguei em casa ontem cansado, mas fiz uma live ontem e hoje eu estou aqui com você. Mas, felizmente, o Brasil, o vôlei feminino, né, não foi ouro, né, infelizmente. Né, o vôlei masculino também não foi. Mas fala para mim, de uma forma geral, assim, né, Olimpíadas. Olimpíadas no meio de uma pandemia, né, nunca uma É Olimpíada foi verdade. adiada, foi a primeira vez. Qual o seu panorama assim, geral? Brasil evoluiu. É, exatamente. Pois é, primeiro a gente tem que entender o seguinte: esses jogos eles foram atípicos, né? Foram atípicos exatamente por causa da pandemia, por terem sido adiados, né, um ano. E um atleta olímpico ele se prepara, ele tem todo um ciclo de competições que ele tem que fazer, de preparações.
né? Tem campeonatos intermediários, tem seletivas. Isso depende de cada esporte, tem uma característica diferente, né? Por exemplo, o vôlei, se você for campeão sul-americano, você já está qualificado para os Jogos Olímpicos. O polo aquático, você precisa de ser campeão pan-americano, né? E por aí vai. Ou seja, são diferenças, questões políticas, questões logísticas e por aí vai. Mas cada esporte já está acostumado, né, com o Todo seu esse ritmo, com cronograma, a né? sua Esse sequência de planejamento, esse competições, de cronograma. treinamento. Quando você adia, você bagunça todo esse treinamento, né? Toda essa... Exatamente, porque o que acontece? O atleta ele se programa para ele chegar no ápice da forma física dele exatamente naquele momento. E o que acontece com a maioria dos atletas é que quando você atinge esse ápice, você consegue mantê-lo durante um período. Depois você tem que dar um refresco, porque senão você entra em overtraining, de o que no mercado corporativo se chama de burnout, né? Você entra em processo de estafa, e aí a coisa começa a ter Aham. contusões e por aí vai, né? Então, o que aconteceu? Quando veio essa postergação, quer dizer, primeiro veio um adiamento sem data, né? Ah, vai ter, não vai ter, vai, né? E a gente tem que entender que Jogos Olímpicos é uma logística monstruosa. A estrutura montada é de bilhões, né? Centenas de milhares de pessoas envolvidas trabalhando ali para a coisa acontecer, e de repente você fala, não, não vai ter, né? Patrocinadores envolvidos, governos federais, estaduais, municipais, né? Enfim, é todo um circo, né, que você não pode simplesmente desmontar e não, tá bom, vamos para outro lugar ou para outra. Né? Então foi tanto que, olha que interessante, os Jogos Olímpicos aconteceram em 2021, mas continua sendo Tóquio 2020. Entendeu? Não tem como eles Uhum. mudarem todos os layouts, Uhum. entendeu? Continuou, né, os Jogos Olímpicos vão ser lembrados como Tóquio 2020, mesmo tendo acontecido em 2021. Né? É. Então, tendo, né, enfim, colocado esse quadro, a gente entende o quê? Que foram jogos muito atípicos. Vários atletas, aconteceu tanto para o bem e para o mal. Atletas que estavam numa forma Uhum. muito boa em 2020 e não conseguiram manter para 2021 por questões de Aham. fechamento de centro de treinamentos, de arenas, né? Cada país atuou de uma forma, fechando, não fechando, abrindo, não abrindo. Então, isso causou uma diferenciação muito clara. Tá? Você vê, por exemplo, Aham. nas competições de natação, dava para perceber claramente quem continuou treinando e quem teve dificuldade de treinamento. Por exemplo, a É equipe verdade. australiana feminina bateu o recorde mundial no revezamento. Só dá para bater recorde mundial se você estiver É. muito bem treinado. Né? Então, ou seja, a Austrália manteve, em alguma situação, esse treinamento. Lógico que eles não vão falar, né, Uhum. que como é que fizeram tudo mais, mas eles mantiveram. Pelo menos um centro nacional ali para a seleção, eles mantiveram, pelo menos na natação. Né? Então, enfim, então a gente começa a observar isso. E aí, esses jogos, eles abriram, vamos dizer assim, a possibilidade daquele atleta que tem uma predisposição Aham. genética, tem um biotipo mais adequado para despontar. Por quê? Porque nem todos estavam tão bem treinados. Né? Então, a predisposição genética foi aí privilegiada. Né? Agora, lembrando isso, né, que alguns atletas, os que conseguiram manter o seu treinamento, mantiveram as suas performances, portanto, mantiveram, né, os seus pódios, né, Exatamente. e tudo mais. Então,
É assim, e isso de uma forma geral. Agora, o Brasil ele melhorou, ele aumentou o número de medalhas em relação ao Rio 2016, e isso é extremamente incomum. Tá? O normal de todos os países que passam, né, na verdade, cidades, né, cidades sedes, a equipe do país, daquela cidade, tem um desempenho melhor quando é sede, né? Porque você tem um número maior de atletas competindo, então você belisca ali uma medalhinha de bronze, de prata que você não pegaria, às vezes consegue até um ouro, né? Por exemplo, na maratona, no fim da maratona, o japonês foi muito bem. Eu não lembro se ele ficou em sexto, acho que ele ficou em sexto lugar. Cara, numa maratona olímpica, né, tudo bem, não pegou medalha, mas foi uma colocação muito boa. Né? Fez ali um papel bonito, dentro de casa, chegou em sexto na maratona olímpica. Né? O, E lembrando que quem ganhou o foi um Felipe, fenômeno, né? O a recordista gente sabe mundial, que e os o outros que estavam ali esporte na foi muito frente são elites prejudicado na também. pandemia, Então ele né? Quem mostrou que ele pratica está ali o esporte no de alto primeiro time. rendimento, né? Né? Quem participa de competições. Eu me lembro no ano passado, no momento crítico da pandemia, a NBA ela fez uma bolha, reuniu ali todos os times do NBA, da Liga Norte-Americana, e fizeram o campeonato dentro de um centro de convenções, de um complexo de hotel. Ficou todo mundo ali dentro de uma bolha e tocou o campeonato, né? Aqui no Brasil, você acha que o Brasil poderia ter feito alguma coisa, alguma estratégia? A gente viu aí pelas mídias que muitos atletas tiveram que treinar em casa, né? Treinando em casa, treinando no quintal de casa, treinando dentro de casa, improvisando piscina, improvisando aparelho, improvisando um monte de coisa. Você acha que o Brasil poderia ter tido uma outra Sim. estratégia também? Tipo, vamos reunir a galera de uma categoria específica, vamos fazer uma bolha e vamos preparar. Acho que você acha que faltou um plano B? É, o, 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 Cássio, isso é muito complicado pelo seguinte, porque a gente passou por uma situação aqui no Brasil que no início houve uma negação em relação a isso tudo, né, e depois viram que a coisa era séria. Então, né, e aí quando você sai de um extremo, vai para o outro, né, então fica difícil fazer um planejamento. Né? Para ter um planejamento, você tem que estruturar, você tem que sentar, e você tem que principalmente ter estruturas físicas que comportem essa demanda. Né? Nos Estados Unidos, você tem esses grandes centros, aqueles hotéis monstruosos que têm aqueles estádios, né? Conectados, então você tem essa possibilidade. Aqui no Brasil você não tem isso. Você tem arenas esportivas, né? Mas você vai depender de uma logística, vai depender de transporte, então, ou seja, mal ou bem, você vai impactar o distanciamento social, tudo mais naquele local. Então, assim, agora, o que eu vi foi assim, por exemplo, o Fernando Scheffer, que ganhou bronze na natação, ele treinou no açude, entendeu? Porque foi o que ele tinha ali, então ele se virou. E né, atletas criando soluções e se reinventando. Né? Mas o impacto foi claro. Né? Foi claro. E você vê assim, por exemplo, nós tivemos 7 medalhas de ouro. E é muito interessante analisar essas medalhas, porque a primeira medalha foi do Ítalo Ferreira. Veio do surf, né, de um esporte que foi incluído nos Jogos Olímpicos, que para nós foi ótimo, né? Surf, skate, né? A gente ganhou medalha. Então, são esportes que os brasileiros têm, né, um desempenho muito bom, então foi ótimo. Mas o Ítalo, ele já estava no circuito mundial, tudo mais, ou seja, ele já tem todo o esquema dele, né, tudo mais. Você vê a Rebeca, né, da ginástica artística, eles têm todo um centro de treinamento, né, e conseguiram
manter, tanto que ela foi lá e performou. E ela foi beneficiada também pela saída, né, das finais da Simone Biles, que foi um caso, né, que acendeu um alerta para o mundo de que o esporte de alto rendimento não significa necessariamente saúde, né, tanto física quanto mental. Né? Ou seja, o esporte de alto rendimento ele exige o corpo daquele atleta muitas vezes além da capacidade, por isso que aparecem as contusões, e ficou claro que também exige, né, uma estrutura mental e emocional muito forte, né, porque a Simone Biles chegou para ser a grande figura desses Jogos Olímpicos e num certo momento, né, ela teve que, não vou me estender aqui sobre o caso dela, né, mas enfim, ela teve twists, né, que são efeitos de você estar realizando um exercício e a sua mente descolar. É como se você passasse a ser um passageiro do seu corpo e não estivesse mais no volante. E isso é um risco seríssimo. Imagina ela nas assimétricas, fazendo giros, fazendo voos, e de repente acontece isso. Ela poderia sofrer um acidente sério. Né? Então, na minha opinião, né, com a informação que eu tenho, ela tomou a decisão adequada. Né? Então, com isso, ou seja, bom, aí depois nós tivemos a Martini e a Caena, né, da vela, que ganharam de novo, né, e elas têm toda uma facilidade também de treinamento, né, toda uma estrutura, que a família já está envolvida, né, elas têm isso tudo, então conseguiram manter. E eu quero falar aqui da Ana Marcela, que ganhou a maratona aquática, porque é uma história sensacional, Cássio. Ela levou 4 ciclos olímpicos para ganhar a medalha de ouro que ela tanto queria. E aí você fala, poxa, mas ela não tinha condição de ter ganhado antes? Tinha. Só que coisas aconteceram. Em Londres ela não conseguiu se classificar para os Jogos. No Rio 2016 ela chegou como favorita e ficou em 10º lugar. Por quê? Porque existem muitos outros fatores, além simplesmente do treino. Né? Não adianta, eu já vi uma pessoa famosa, até não vou falar o nome, porque Sim. pode pegar mal. Senão não chega. Nem se classifica para ir. Treino duro, não sei o quê. Cara, todos os que estavam lá nos Jogos Olímpicos treinam duro. Sim. Senão não chegava lá. O diferencial não é treinar duro. O diferencial nesse nível não é treinar duro. Porque todos já é uma grande peneira, muito né? duro. Já é uma grande peneira. Não tem, chegar lá, ninguém chega nos Jogos eliminou outros adversários. Sem suar a camisa, sem fazer muita força. Não chega. Exatamente. Você entra. Exatamente. Você entrar nos Jogos Olímpicos já é uau. Entendeu? Você já está num patamar muito acima né, das outras equipes dos outros países. Então, e aí o que aconteceu com a Ana Marcela? Ela fez uma preparação muito boa. Em 2019, ela foi para o Campeonato Mundial de Águas Abertas, que são 4 dias de competições, onde o primeiro dia tem a prova de 5 quilômetros, no segundo a de 10, no terceiro a de 15 e no quarto a de 25. E os países mandam representantes para cada dia, né? Um para nadar a prova de 5, outro para nadar de 10 e por aí vai. A Ana Marcela, ela participou das 4 provas. Tá? 4 dias seguidos, ela nadou o primeiro dia de 5 quilômetros, ganhou a medalha de ouro, campeã mundial. Meu Deus! Nadou a de 10 no segundo dia, medalha de ouro, campeã mundial. Nadou a de 15 no segundo dia, no terceiro dia, medalha de ouro, campeã mundial. Nadou de 25 no quarto dia, medalha de ouro, campeã mundial. Ela ganhou tudo. Tudo. Ninguém tinha feito isso ainda na história dessas competições de águas abertas. Entendeu? Um nadador ganhasse tudo. Ela ganhou só tudo. E lembrando o seguinte, que dentro d'água, a proporção de esforço é 4 vezes mais para você deslocar a mesma distância. Então, quando você nada 5, é como se corresse 20. É verdade. Se você nada 10, é como se corresse 40. Se você nada 15, é como se corresse 60.
E quando você nada 25, é como se você corresse 100. É uma ultramaratona. E ela fez isso Ela estava no dias ápice, né? seguidos, tá? E ganhou tudo. Então, quando postergaram, o pessoal falou: caramba, ela está super bem preparada. E agora? Né? Será? Não, estava, né, o pessoal brinca nos cascos, né, aquela coisa toda. Então, falaram, gente, será que ela vai conseguir manter? Por quê? Foi um ano sem competição. 2020, entendeu? Não teve competição para o pessoal ver, se testar, se aprimorar, lapidar. Né? Quem conseguiu continuou treinando. Ok. Mas você não tinha, entendeu? Mais o feedback ali da competição, vendo como é que estão as adversárias e por aí vai. Cara, e ela chegou nessa prova, ela dominou, ela fez a estratégia que ela quis, ela manteve ali sempre entre as quatro, ficou entre as duas, aí depois um momento caiu para quatro, aí logo já voltou terceira, segunda de novo, ficou ali controlando a situação. Na última volta, ela aumentou o ritmo, pegou a ponta e ninguém mais chegou perto. Entendeu? Ela dominou o tempo todo. Então é muito legal isso, você vê que, ou seja, o atleta diferenciado ele tem um objetivo e ele só para quando ele consegue. E ela conseguiu, e ela saiu bem, feliz, inteira. Se precisasse nadar 10 quilômetros de novo, ela nadava. E o alemão que ganhou a masculina, no dia seguinte, saiu acabado, deitado no chão, jogando água Uhum. na cabeça, desesperado com o calor, e ela É verdade. inteira. É Né? Então, verdade. para E aí mim, nós tivemos, né, a Ana a grande Marcela, figura, Ítalo para mim, Ferreiro, Felipe, a grande figura dos Martine, Jogos Martine Olímpicos Grael foi a Ana e Marcela. Entendeu? Caena, Rebeca Sensacional. Andrade, Sensacional. Isaquias Queiroz, Herbert Conceição. O, Arrebentou. Vem cá, e qual a sensação que você Isaquias, teve ali da cara, o dupla, da Isaquias competição por arrebentou, né? dupla? Isaquias, É, ele mostrou, falou, a quem manda aqui sou sensação eu, né? com o Erlon, não era o oficial. Do Isaquias. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, ele rema com o Erlon, que é o irmão dele, né? E teve um problema, tudo mais, não pôde ir. Então entrou um substituto, um garoto novo, que não tem a mesma experiência que os dois, embora tenha um bom nível também, seja uma promessa, né, para o futuro, ou seja, a próxima geração chegando, mas É, ainda não está, vamos dizer, não totalmente tinha lapidado. como E, não tinha como o além Isaquias naquela disso, hora ele tem carregar que ele ter a nas costas. Cada um tinha coordenação que dos fazer o dois. seu, né? O entrosamento ali tem que ser profundo, né? Porque não tem. Não tem, porque ali, naquele barco, você vê um rema de cada lado, inclusive, dependendo, se um fizer muito mais força que o outro, desequilibra. Entendeu? Então você tem que ter uma coordenação ali de força, de ritmo, né, muito grande. E eles tiveram pouquíssimo tempo para se entrosar. Então, assim, era natural que eles não tivessem uma performance. Entendeu? Agora, não significa que, por exemplo, se nos próximos jogos, vamos dizer que o Erlon não possa mais competir com o irmão. Agora, esse garoto treinando com Isaquias e tudo mais, aí sim, eles podem formar um barco muito bom. Entendeu? Mas foi muito em cima, então é complicado. E aí, quando ele dependeu só dele, ou seja, ele estava ali treinado, ele estava pronto, ele foi lá e fez, né? Tanto que na semifinal ele ganhou e ele falou: ó, me aguardem porque na final Veio para eu tenho brigar. coisa guardada Veio para ainda. Ou brigar, era seja, dele, era ele dele. não deu todo o gás ali na semifinal e mostrou na final que realmente ele veio e dominou, né? E agora, aí tem o Ô Herbert Felipe, do queria só pedir para boxe, você dar uma né, que pausa foi aí, para você continuar. uma O pessoal emoção está muito entrando grande, aqui, a porque ele gente não estava perdendo, ele cumprimentou tinha ainda. Eu queria perdido os aproveitar aqui dois rapidamente e rounds falar aqui, ó, a Júlia anteriores. Terra está participando, a Marciluz, o Antônio, o Leandro, a Sol Pontes, um grande abraço para a Sol, ela é
professora de educação física, o engenheiro Frank Presley, a Emily entrou, a Fernandes Tami, minha filha, um beijo para minha filha, Salgadinhos Bom entrou, Vlad Azevedo, boa noite, Vlad. Quem quiser deixar alguma pergunta é só escrever nos comentários. A gente está falando com o Felipe Albuquerque, ele é palestrante, coach, ele atua com alta performance, né, ensinando executivos, profissionais de esporte a atuarem com alta performance. E nós estamos falando aqui um panorama sobre os medalhistas de ouro do Brasil. Então, fica à vontade, quem quiser alguma pergunta aí é só fazer. Felipe, pode voltar com você. Deixa eu dar boa noite aqui para Vlad. Vlad está sempre aí me acompanhando. Que bom ter você aqui, Vlad. Vamos lá. Então, eu estava falando do Herbert Conceição, né, do boxe, e ele estava na final, né, que já é sensacional, e ele não era, vamos dizer assim, ele não era cotado. Se você fosse ver na bolsa de apostas, ninguém colocaria ele na final, e ele chegou. Chegou na final, o primeiro round ele perdeu, o segundo round ele perdeu, o terceiro round só tinha uma opção. Ou ele nocauteia, ou ele perde. Levantou, como assim? Não, Aí eu não fui nocauteado, não caí, não, estou assim, voltando, o juiz. Eu fiquei até com pena do outro. Foi o outro né, bambiou, caiu e Não, o outro levantou grogue, né? Parecia assim, né? Cambaleando, tudo mais. Você via que não tinha jeito. Então foi muito emocionante, né? Porque ele foi pro tudo ou nada, né? Ele deu aquele bote ali, né? No momento ali decisivo e foi sensacional, né? Então foi muito emocionante, né? O pessoal lá que estava até a repórter da Rede Globo falou, eu esqueci que eu estava trabalhando, eu pulei, eu gritei, né? Porque foi muito emocionante. A gente tem o pessoal do futebol que foi bicampeão, né? O Brasil, ou seja, ganhou no Rio, ganhou lá. Então, eu achei isso muito interessante, porque não fica preso a só uma geração, mostrou que esse trabalho de base está sendo estruturado, né? Então, com isso, reverte um pouco aquela tradição de que o Brasil chegava nas finais e não ganhava, ou não chegava na Felipe, final, e agora mostrou se tratando do futebol, não, né? É uma essa coisa que eu categoria acompanho mais, olímpica gosto está sendo muito bem de assistir. administrada, então eu gostei muito disso também. Eu gostei da escolha do Daniel, né? O Daniel foi uma escolha ali de uma pessoa, um atleta com experiência, um atleta com liderança. Eu particularmente acho que foi uma boa escolha, né? Prova disso está aí o ouro. Eu penso, aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Será que o Brasil teria sido melhor se tivesse levado o Neymar, se não tivesse levado? Na sua opinião, ali, se a gente for pensar, se você fosse o treinador, o Jardim, né? Fosse o treinador e você soubesse que você tinha que escolher um antigo ali, ou Daniel ou Neymar. Particularmente, eu acho que o Daniel ele deixou um pouco a desejar no futebol, dentro do campo. Eu já vi a liderança dele dentro de campo no São Paulo, especificamente agora nesses últimos meses, né, que ele voltou para o São Paulo, e ele atua com uma força, com uma precisão no passe incrível, né? Agora, se você tivesse na sua mão escolher entre Neymar e Daniel, quem você tinha levado? Olha, eu sou suspeito porque eu adoro o Daniel Alves. Tá? Para mim, o cara, aquele ali é o cara. Porque ele não só joga muito bem, mas tem uma postura pessoal, profissional, acima de qualquer média. Tá? Eu vejo, cara, aquele episódio lá, ele jogando na Europa, jogaram a banana no campo, ele pegou, descascou a banana, deu uma mordida, né, e falou, olha,
Ele não precisou falar nada, não falou uma palavra e deu o recado e foi, saiu em todas as capas de revista, foi chamado para tudo quanto é entrevista, né? Ele fez assim uma ação, com uma atitude, né, bem posicionada, ele deu o recado, ele falou pro racista, preconceituoso lá, olha, não estou nem aí para você, meu amigo, entendeu? Olha aqui, eu como a tua banana e vou aqui e jogo meu jogo e ganho, e você que vá para a sua casinha, né, e ficar lá com o seu recalque. Então, eu acho ele sensacional. Então, mas, independente disso, analisando estrategicamente, eu acho que o técnico, o que ele queria? Ele queria alguém que trouxesse uma maturidade para o grupo. Ele queria alguém que ajudasse a estruturar até mais, vamos dizer, os treinos e vestiários do que o próprio campo. Né? Lógico que o Daniel é extremamente importante dentro de campo também. Mas essa função de ser ali o líder, de ser aquele cara mais experiente. E o Daniel Alves, Falta ele mais é o nada. recordista de títulos a nível mundial. Só faltava esse para ele, né? Só faltava esse. Então agora não falta mais nada. Ele, entendeu? Então é uma loucura. Então eu gostei, tá, de ter sido ele. Não sei se porque eu já falei do Neymar em várias situações. Nunca trabalhei com ele, então não posso falar, né, coisas pessoais, mas o Neymar, ele é bom porque ele tem um pensamento divergente. Tá? Por que ele é tão bom ali naquele terço final de campo? Porque ele tem um pensamento divergente, o cara é sinestésico, o cara ele é intuitivo. Né? E, então, de repente, a análise disso para o grupo já poderia, entendeu? Já tinha, vamos dizer ali, elementos com esse perfil e que cumpriam esse papel, e o técnico precisava de outro perfil. Né? Então, eu acho que a análise foi em cima disso. Tá? Lógico que aí tem um monte de política envolvido, um monte de coisa, Deu mas, certo. tecnicamente falando, Exatamente. eu acho que foi Eu por creio aí. que foi uma Então, por isso que surpresa para alguns, né? eu Porque assino embaixo Neymar dessa tem um escolha nome do Daniel mais Alves. forte, mais Tanto que deu certo, pesado, né? Tá mas eu aí acredito nessa liderança comprovado. realmente do Daniel foi predominante. A gente, por mais que a gente tinha uma seleção ali jovem, nova, né, que está construindo uma carreira, a gente não viu ali nitidamente o nervo à flor da pele de um iniciante, de um novato, né, de um marinheiro de primeira vez. A gente viu sim uma seleção muito forte, uma seleção ali que estava dando ali toda a sua energia, estava, né, no último jogo, agora então na final, o narrador falava, né, até que o Richarlison estava pilhado demais, né, e por conta disso ele errou aquele pênalti, mas a seleção num todo estava muito tranquila, estava muito pé no chão, né, estava fazendo ali o dever de casa ali, esperando a hora certa e chegou e foi de virada e conquistamos o ouro. Sobre os medalhistas aqui de ouro aqui, teve mais gente que entrou aqui, vamos mudar aqui a falar, ó, a Karina Esteves está participando com a gente, a Citar, não sei o que, música está participando com a gente, o Ernesto está participando com a gente, a Helena está participando com a gente. Gente, boa noite aí, seja bem-vindo. Quem quiser alguma... Alfredo está participando com a gente. Seja bem-vindo. Quem tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Agora, voltando aqui aos O Alfredo medalhistas de também, ó. ouro. O interessante, você sentiu falta de alguma categoria específica, né? Porque nós tivemos aqui a maratona, o surf, a vela, a ginástica artística, a canoagem, o boxe e o futebol. O que mais você sentiu falta aqui? Que você achava assim, não, você como um treinador, como um coach de atletas, quem mais você sentiu falta aqui foi uma surpresa para você? Olha, o Cássio, a gente ficou mal acostumado com o vôlei,
né? Porque o O vôlei vôlei evoluiu de demais. A praia gente ficou foi. acostumado a sempre ver os times de vôlei na final, tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de quadra, né? Então, o vôlei de praia, né, não, ninguém chegou, e nem no masculino nem no feminino, sendo que nós temos, né, as duplas que lideram ranking e tudo mais. Então, é uma decepção agora. É uma decepção por quê? Porque a gente tem expectativas, né? A gente fica, na verdade, a gente ficou mal acostumado. E agora, a gente tem que entender o seguinte, gente: Jogos Olímpicos, o torneio que acontece dentro dos Jogos Olímpicos de um esporte é um torneio muito curto, tá? É um torneio muito pequeno. Por exemplo, no circuito mundial, se uma dupla num fim de semana foi mal, ele é líder do ranking, ele foi mal ali, nem se classifica para as finais, mas no outro, na próxima etapa, ele vai e ganha. E aí ele vai se mantendo, entendeu? Na pontuação e tudo mais, ele tem o direito de não estar bem num dia, ou não estar bem naqueles 15 dias ou naquele mês. E ele pode contornar isso e continuar né, estando ali na ponta. O que acontece? Durante os Jogos Olímpicos, os torneios são muito curtos. Entendeu? Você joga 3 jogos ali, já passa para oitavas, quartas, não sei o que. Então você joga meia dúzia de jogos e está na final. Entendeu? Então, isso, para quem está naquele período bem, lá, poxa, estou bem, ele aproveita aquilo. O outro, que teoricamente até tem uma condição técnica melhor, tudo mais, mas chegou ali um pouco, você via claramente que o Bruno Schmidt, ele ainda estava impactado por todo o processo de Covid que ele passou. Entendeu? Ele se recuperou, melhorou, mas ele estava longe da forma física que ele tem, né? Porque ele é um atleta extremamente compenetrado, extremamente competente, e só que ele não estava, e é uma coisa que ele não tinha o que fazer, entendeu? Ele não tinha o que fazer. Ele ficou doente, se recuperou, né? Até ficar em dúvida, será que ele vai, será que não vai? Ele conseguiu ir, conseguiu jogar, maravilha. Mas você via que ele não estava ali no 100% dele, né? Então você vê, e foi o que eu falei lá no início, foram jogos muito atípicos. Por que isso, né? É um que pegou Covid e foi impactado. Aí teve outro que pegou Covid e ficou assintomático, não sentiu nada. Até isso, essa doença louca, né? Ela impacta cada um de um jeito, e você não entende, nem a ciência ainda entendeu exatamente o porquê, né? E vão em cima dos paliativos, né? Na verdade, ainda não conseguiram, né? Depois de você pegar ali a doença, de controlar direito, tanto que tem gente que é saudável, forte, não sei o quê, que vai a óbito. E tem pessoas, até que você fala, não, coitado, esse aqui já está, né, já está assim, com a metade do caminho andado, ficou doente, já vai, e ela sobrevive. Então, é uma coisa de louco, né? Então, o que aconteceu foi isso, para mim, né? No vôlei, a gente teve esse impacto do vôlei de praia, né, da doença. O vôlei de quadra, as meninas, eu acho que fizeram uma campanha muito boa, né, uma equipe que se superou, e só que chegaram na final com uma outra equipe que estava extremamente bem preparada né, e deu no que deu. Mas, né, e agora uma coisa interessante, Cássio, que eu vi nesses Jogos Olímpicos, houve uma valorização maior das medalhas de prata e de bronze. Eu acho que a população brasileira está começando a entender que o ouro, lógico que é maravilhoso, né? Qualquer um que vai lá tem um objetivo de chegar ao topo, né? Senão nem iria. É Agora, verdade. você ganhar uma medalha de prata e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos significa que você está entre os 3 melhores do mundo. Tá? Então,
você deixou muita gente forte para trás, muita gente boa para trás, né? Então aquela medalha tem muito valor. Então eu vi isso na população, na mídia, nos comentaristas, eles valorizando também essas medalhas, né, de prata e de bronze, né? Você vê o skate começou logo de cara com 2 medalhas de prata, né? Então, e valorizadas, né? O pessoal falando, nossa, que legal. Então, isso é legal, porque tira um pouco também dessa pressão massacrante, entendeu? Que se não for ouro, não valeu, entendeu? Não é ouro. Não. Então, e eu acho isso muito positivo, né? E isso você vê muito, por exemplo, a cultura dos Estados Unidos. Se você fala que eu sou medalhista olímpico, não interessa se você é ouro, prata ou bronze. Eu sou medalhista olímpico. É nada menos do Entendeu? que Jogam tapete entre os 3 vermelho, te melhores do tratam. mundo. Poxa, o cara é medalhista olímpico. Né? Eles valorizam demais isso. Né? Então, eu acho que isso Ó, exatamente. Sabe? Então, eu acho que isso foi um ponto então nós muito falamos positivo sobre os desses medalhistas Jogos de ouro, Olímpicos. vamos falar O os de prata, né? Que foi entendimento o de Kelvin no que skate, todas as o medalhas Pedro no são muito skate, a importantes. Raíssa Leal, né, que foi a grande, né, a grande alegria aí, que todo mundo comemorou muito, uma menina nova, a Rebeca Andrade na ginástica artística individual geral, a Bia Ferreira no boxe peso leve e a seleção feminina de vôlei. O skate, o boxe e a ginástica foram destaque, né, na Olimpíadas. E os esportes que a gente tinha mais tradição, como vôlei de praia, vôlei de quadra, não tiveram tanto destaque, né? Sim, exatamente. Você vê o próprio judô, que nós ganhamos medalhas, mas sempre se espera mais. Entendeu? Por quê? Porque tem tradição. Né? Então, isso é uma expectativa natural. Né? A gente fica sempre cheirando. Poxa, tem o pessoal do judô. Né? É. O judô sempre traz Na medalha. sua, Ele trouxe medalha também, esse ano. o que a gente Né? pode ver Mas aqui o é que pessoal fica os sempre com a esportes expectativa coletivos de ter mais, né? parece que foram Porque prejudicados. É uma eles já têm uma impressão, tradição. Né? é uma vista superficial ou realmente você acha que a pandemia prejudicou os esportes coletivos até nada mais óbvio, né? No momento que não se pode se unir para praticar, para treinar, né? Não pode a aglomeração. O esporte coletivo parece que foi o maior prejudicado, né? Com exceção do vôlei feminino, que foi a prata, e o ouro, que foi o futebol. Sim. Não, exatamente. A questão toda, Cássio, é que o que aconteceu? É, lembra que eu falei que alguns países, por exemplo, quando eu falei da Austrália, né, de que Em eles tempo de pandemia, com certeza né? Como foi? mantiveram Vamos o relembrar. treinamento das seleções e tudo mais. Cara, o que a Austrália fez enquanto país? Já Tá certo natural. que ela tem uma. É, É. ela está certo que ela tem um isolamento geográfico que facilita, né? A Austrália é uma ilha, então já facilita. Agora, o que ela fez? Ninguém entra sem fazer uma quarentena de 14, 15 dias e ser testado. Então, você chega no aeroporto, no porto, né? Ou seja, você chegou no país, você vai para um hotel pago por você e você fica 15 dias ali naquele hotel, eles te acompanhando, você não sai do quarto, tá? Não é, vou no hotel, na piscina, não vai na piscina, não vai nada. Você fica no quarto, 15 dias, né? Aquele esquema assim, antes do Big Brother, né? Bem pré-Big Brother. Aí você fica dentro do quarto
e é testado, né? Faz um testezinho. Ah, não. Se você, depois desses 15 dias, não está provado que não tem o vírus, você pode entrar no país. Então, eles, entre aspas, lacraram o país. Lá dentro, né, eu conheço pessoas que moram lá, que falam que você tem que fazer isso até para se deslocar de uma região para outra do país. Tá? Se você vai mudar de estado, né, ou de região, lá eu não sei se é estado, distrito, enfim, mas se você vai, você também tem que fazer, entendeu? Teste, não sei o quê, papapá. Então, o que eles controlaram isso? Quando você controla isso, o índice de proliferação da doença cai, né? E lá é assim, a cidade desse conhecido nosso que está lá tem um caso de Covid, foi detectado um caso, lockdown, fica todo mundo dentro de casa 15 dias, tá? Aí, pô, depois acabou, pode ir para a rua, e abre tudo, não sei o que para lá. Aí tem um caso ali, fecha tudo. Então, com isso, eles conseguiram controlar. E aí, com certeza, eles mantiveram os centros de treinamento funcionando. E aí não tem jeito. Se você treina, você tem resultado. Aqui no Brasil, a gente viu claramente, né, os atletas lá naquele início, fazendo coisas em casa, gravando, coisas até, né, simpáticas, né, assim, divertidas, tudo mais, mas que você chega no esporte coletivo, não tem jeito, né? Como é que vai treinar entrosamento? Por mais que você consiga manter a forma, por mais que você tenha uma esteira, tenha um jump, tenha não sei o que em casa, tenha tudo, e faça, como é que você vai coordenar, né? Ó, a bola alta, a bola baixa, a bola rápida, a bola curta, a bola não sei o quê, Então nós tivemos aqui tempo atrás. Nós tivemos no bronze, né? Já falamos do ouro, da prata, do bronze. O Abner Teixeira no boxe, então, Alisson dos Santos, 400 metros barreira, Bruno na natação 50 metros livres, Daniel no judô até 66 quilos, Fernando na natação 200 metros livre, Luísa no tênis de dupla, Mayra Guiar no judô, ou seja, não tivemos nenhum coletivo, esporte coletivo entre as medalhas de bronze, somente o vôlei feminino prata e o futebol no ouro. É notório, eu acho que dá uma... Dupla do tênis. Isso. Tem a dupla do tênis, mas a dupla do tênis, deixa eu ver até aqui, onde é que está isso aqui? Laura e Luísa, né? Laura Pigossi e Luísa Stefani. O que acontece? Essa dupla, ela inclusive foi chamada assim em cima da hora, porque a outra dupla não pôde, não sei se estava doente ou o que houve, né? Mas ela foi chamada em cima da hora, as duas, né? E elas já tinham um entrosamento, ela já era uma dupla, né? Então isso facilitou demais, né? E foi muito bonito ver elas ganhando a medalha de bronze, porque elas salvaram 6 match points das russas, elas colocaram o coração ali na quadra, e foi um jogo lindo, foi sensacional ver a felicidade, a alegria delas na conquista daquela medalha. Né? Eu assisti, eu adorei, eu falei, gente, chamado que legal em cima isso, da hora. Né? Você vê uma comemoração de uma conquista. Verdade, né? É verdade. Cara, elas foram para os Jogos Olímpicos, ganharam medalha. Agora, o Felipe, a gente está caminhando, né? Aí já, infelizmente, nos nossos 10 últimos minutos. E escreveram história, né? Estão na história. Eu queria que você elencasse aí um fato histórico, um fato que marcou nessa Olimpíadas, um atleta, uma situação. Eu tenho a minha, vou falar a minha. Foi aquela atleta que, participando da maratona, acho que não foi maratona, foi os 400 metros, ela caiu, ela se levantou e ainda chegou em primeiro lugar. Eu acho que isso aí foi uma das maiores cenas, né? Lembra daquela cena de uma outra atleta que agora eu não me lembro, não me vem à cabeça, aquela cena
antológica da atleta se esforçando para chegar na linha e quase caindo e quase se arrastando e chegou. A gente pode depois ver o nome dela que eu não me lembro. Então, para mim foi o ponto da maratona, é. Então, para mim foi uma imagem muito forte. Eu achei assim muito forte. A atleta cai, Foi da ela maratona, perde né? tempo quando ela caiu, mas ela Essa se atleta foi da levanta e ela maratona. não sei de onde que ela tirou força dali para ainda chegar em primeiro. E você? Olha, eu já falei até aqui, para mim, a imagem da coisa é a Ana Marcela ganhando aquela natação, aquela maratona aquática, que eu achei sensacional, porque ela foi estratégica, ela foi ali precisa, né? E ela terminou inteira, feliz, plena. Eu achei sensacional. Eu coloco a Ana Marcela, para mim, como a figura do time Brasil, entendeu? Como a personagem do time Brasil, porque ela persistiu, né? A perseverança foi, eu acho que a, a grande companheira dela, né? Que ela fez 4 ciclos olímpicos, foram 16 anos para ganhar essa medalha. E ela poderia ter ganhado antes, não ganhou e não desistiu. E continuou, perseverou. E eu fiquei muito, mas muito feliz vendo aquela vitória, vendo Então, para a ela gente ali, caminhar para o né, se encerramento, eu realizando. queria que Foi você muito falasse um legal. pouco sobre o Para seu mim, trabalho, né? Você é um foi coach, a você já grande foi imagem aí do treinador, time Brasil. você é palestrante, você tem a formação de professor de educação física, né? Se não me falha a memória, né? E atualmente você ajuda empresários, executivos, atletas a alcançarem o alto rendimento, né? Como que você Sim, faz sim. isso? Eu te peço que você faça em rápidas palavras, que a gente só tem 5 minutos. Mas como que você faz isso? Como que você desenvolve esse trabalho com atletas, executivos no dia a dia? Ok. Para simplificar, né, um trabalho que leva um tempo para ser aplicado, eu coordenei? O que um campeão olímpico precisa e o que um executivo e um empresário precisam. Eu percebi que as demandas são muito parecidas. Então, fiz uma certificação internacional em coaching, me especializei, fiz pós-graduação em psicologia positiva, enfim, né, fui a fundo na área e mapeei isso. Então, eu posso ajudar você, que está aqui assistindo, a melhorar a sua performance em qualquer coisa que você faça. Pode ser no seu emprego, como um executivo, pode ser no seu negócio, pode ser no seu desempenho atlético. E tenho aplicado esse conceito que eu chamo do ciclo de ouro em vários atletas, várias pessoas, com resultados muito interessantes. E eu convido vocês a vir a conhecerem minhas redes sociais, né, que é Felipe Albuquerque Coach. Tanto é Facebook, Instagram, YouTube, meu site, é tudo Felipe Albuquerque Coach, o site.com.br e o resto dentro das plataformas, sempre Felipe Albuquerque Coach. Né? Venham conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou ficar muito feliz em interagir com vocês e eu agradeço demais aqui o convite do Cássio, né, que a gente sempre faz lives assim interativas Felipe, e obrigado. faz Te perguntas agradeço aí sempre a sua muito disponibilidade, a sua inteligentes atenção. e pertinentes. Agradeço aí todo Então é mundo aí muito que legal, entrou, que né? Tá participou, que sempre aqui com deu você. boa noite, que falou sobre nossa participação. Os últimos aqui foi o Marcos, o Marcele, Karine, a, a Tal. Gente, obrigado aí pela participação. A atleta que eu falei foi a atleta holandesa Sifa Hassan, que ela tropeçou, né? Ela tropeçou nas colegas enquanto disputava a eliminatória de 1.500 metros na Olimpíadas. Para mim foi o ponto, um ponto assim marcante. A gente
eu fiquei impressionado com a disposição dela, né? Depois dela cair, ela poderia ter, não vou mais competir, não vou conseguir chegar, já está todo mundo lá na frente, e, no entanto, ela, como diz a música de Paulo Vasolini, né? Ela levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Não é brasileiro, mas característica de brasileiro. Felipe, muito obrigado. Te agradeço, gratidão por você ter aceito participar da nossa live. Eu creio que não vai ser a última, virão outras. É verdade. E uma boa noite para você, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite a todos, um abraço.